gente, tudo bem? Gente, estava aqui meditando numa palavra que fica em Atos 13 sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um grande pregador, ele publicou 13 livros, todos publicados nas Escrituras. E a gente aprende muita coisa com o apóstolo Paulo, né? Além da transformação da vida dele, que antes ele perseguia os cristãos, agora depois ele começou a fundar a igreja, abrir igreja, espalhar o evangelho, né? O apóstolo Paulo, incrível, né? Fez um trabalho tremendo, né? E hoje eu quero deixar uma mensagem de mudanças, às vezes acontecem coisas na nossa vida que às vezes não estamos de acordo, né? Muitas vezes, quando estamos magoados, frustrados ou vivendo uma mudança, a nossa reação natural é querer responder à altura, né? Discutir, provar que estamos certos ou sair até batendo porta. Mas a maturidade espiritual nos ensina algo muito diferente. Paulo tinha motivos para confrontar aqueles que o rejeitavam. Antes, ele era respeitado entre os fariseus. Agora, perseguido por eles. Poderia ter respondido com orgulho, acusações e ofensas, porém, sua preocupação não era vencer uma discussão, mas sim cumprir o propósito de Deus. Então, em Atos 13, quando os judeus rejeitam a mensagem, Paulo diz que levará o evangelho para os gentios. Mas mesmo assim, ele não age com vingança, né, gente? Ele nem rancor. Ele continua fazendo a obra até que a própria perseguição o expulsa da cidade. Então, assim, há uma diferença entre desistir porque estamos feridos e partir porque Deus encerrou ali um ciclo. Muitas pessoas abandonam relacionamentos, trabalhos, ministérios e oportunidades por causa do desconforto, da crítica ou da ofensa. Falam palavras que não podem ser retiradas depois. Queimam pontes que um dia talvez precisem atravessar novamente. Então, a Bíblia mostra que Paulo não saiu porque estava cansado das pessoas. Ele saiu quando ficou claro que sua missão naquele lugar havia terminado. Gente, aqui aprendemos uma lição muito importante, que nem toda resistência é um sinal para ir embora. Nem toda dificuldade significa que Deus fechou a porta. E nem toda porta aberta deve ser fechada por causa do nosso orgulho. Às vezes, Deus está nos ensinando perseverança. Então, assim, outras vezes está nos direcionando para um novo lugar. Então, a sabedoria está em discernir essa diferença. Então, assim, antes de sair de qualquer lugar, pergunte assim a si mesmo: estou saindo porque Deus está me direcionando ou porque minhas emoções estão me controlando? Não permita que um momento de raiva destrua uma oportunidade que Deus pode usar amanhã. Seja firme, seja educado, seja sábio. Deixe as portas abertas sempre que possível. Então, porque você nunca sabe qual porta Deus usará para cumprir os próximos capítulos da sua história. Então, Paulo ainda está escrito que mas eles, sacudindo contra aqueles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, veja bem, eles saíram cheios de alegria porque cumpriram seu propósito naquela cidade. E foram para Icônio para espalhar a mensagem de Deus. Então, às vezes, gente, queremos entender tudo antes de continuar caminhando.
queremos respostas imediatas para cada porta que se fecha, para cada plano que não dá certo, para cada decepção que enfrentamos. Mas a realidade é que nem sempre enxergamos o que Deus está fazendo no momento. Quando damos um passo em direção ao propósito que Deus colocou diante de nós, começamos a perceber que algumas portas se abrem e algumas portas se fecham. E nem toda porta fechada é derrota, às vezes é direção. Então veja bem, imagine um labirinto que está dentro, quem está dentro dele só vê a próxima curva, mas quem está acima vê todo o caminho. Nós enxergamos o agora. Deus vê o começo, o meio e o fim. Então, perder um emprego pode ser uma crise, mas também pode ser uma oportunidade para desenvolver algo que você nunca teria coragem de tentar se permanecesse naquela zona de conforto. Um relacionamento terminou? A dor é real e não deve ser ignorada, mas também é verdade que existem livramentos que só entendemos anos depois. Quando pessoas já olham para trás e agradecem por algo que no momento parecia uma grande perda, né? Isso não significa que toda dificuldade vem diretamente de Deus ou que toda situação ruim seja fácil de aceitar. Significa que Deus é capaz de transformar até mesmo as circunstâncias difíceis em algo que contribua para o crescimento e também para o propósito daqueles que o amam. Porque está escrito, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A fé não é acreditar que nada dará errado. A fé é continuar caminhando, mesmo quando não entendemos o caminho. Então, quando uma porta se fechar, antes de reclamar, faça uma oração. Senhor, se essa porta não era para mim, mostra-me a direção certa, dai-me sabedoria para aceitar o que eu preciso deixar para trás e coragem para entrar naquilo que o Senhor preparou para o meu futuro. Nem toda porta fechada é um fim, algumas são apenas placas indicando o caminho certo. Então, gente, às vezes estamos determinados a entrar por uma porta específica e oramos e planejamos por ela assim e acreditamos que ela é a melhor opção. Quando ela se fecha, nós ficamos frustrados, questionamos a Deus e até pensamos que Ele nos abandonou. Mas e se aquela porta que tanto que a gente desejou fosse justamente a porta errada? Às vezes Deus fecha uma porta não para nos prejudicar, mas para nos proteger. Não porque Ele queria tirar algo de nós, mas porque Ele quer nos conduzir para algo melhor. O problema é que nós costumamos andar pelo que vemos. Vemos a oportunidade, o dinheiro, a aparência, a proposta, a vantagem, né? E aquilo que vemos parece tão bom que passamos a acreditar que é a vontade de Deus. Porém, a Bíblia ensina que porque andamos por fé e não por vista. Então assim, a fé começa justamente onde a nossa visão termina. Então, se dependesse apenas dos olhos, José nunca teria entendido a prisão. Davi nunca teria entendido a perseguição de Saul. Paulo nunca teria entendido suas aflições, mas Deus estava trabalhando em algo maior do que eles conseguiam enxergar naquele momento. Nós nos guiamos facilmente pelo que vemos, compramos pelo que vemos, julgamos pelo que vemos, escolhemos relacionamentos pelo que vemos, tomamos decisões pelo que vemos, mas Deus olha onde ninguém consegue olhar.
o coração, as intenções, as consequências futuras. Então, gente, nem tudo que parece uma oportunidade é uma bênção. Nem tudo que parece uma perda é um prejuízo. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. E nem toda porta fechada deve ser lamentada. Então, gente, quando a porta se fecha, confie que Ele enxerga o caminho inteiro, enquanto nós só vemos alguns passos à frente. Às vezes, a porta que você está tentando forçar é exatamente a porta que Deus está fechando para você. É aquela porta que Deus está fechando para você e quer que você encontre aquela que realmente foi preparada para você. Gente, se essa mensagem é muito importante. Então, se essa mensagem falou no seu coração, não guarde ela só para você. Curta, compartilha, sabe? Pessoas precisam ser alcançadas, tá? Alguém que está enfrentando alguma porta que se fechou, dúvidas ou momentos de incerteza, sabe? Deixa aqui seu comentário. Qual porta Deus fechou na sua vida que depois você entendeu que era um livramento ou uma direção dele? A sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que já está passando pela mesma situação hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus caminhos. E lembre-se, quando Deus fecha uma porta, Ele continua no controle e sabe exatamente para onde está te conduzindo. Então, gente, inscreva-se aqui no canal, ative os sininhos para mais notificações, para não perder todas as mensagens que eu envio aqui pro YouTube, tá, gente? Compartilhe a palavra de Deus com o maior número de pessoas possíveis, tá? Gente, fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Paz e prosperidade para você.